dia, boa tarde, boa noite para todos que estão se preparando para o Enem. Mais uma aula do nosso projeto Enem Digital, conteúdo de geografia. Vamos analisar uma questão sobre clima que caiu no Enem na prova de 2017. Temos duas figuras para analisar. Um mapa que mostra as temperaturas mínimas nas capitais do Brasil no dia 28/8 de 2014, portanto, no período de inverno. E a figura 2, uma tabela que mostra a umidade relativa do ar por região do país, também para o dia 28/8, ou seja, nós temos duas informações, a umidade relativa do ar e as temperaturas mínimas. O que a gente consegue perceber analisando as temperaturas mínimas? Que as temperaturas estão bem baixas na região sul do Brasil, na região sudeste também, um pouco mais baixa. Agora, analisando a umidade relativa do ar. O que chama atenção é umidade relativa, né, o intervalo médio, ou seja, a gente pode perceber que na região nordeste a umidade relativa fica entre 90% e 100%, uma umidade relativa alta. Na região sul, ela também fica entre 90% e 100%. Em todas as regiões do Brasil, esse dia foi um dia bastante úmido. Umidade acima de 50%, 60%, umidade relativa. Só para lembrarmos também, a umidade relativa, ela se refere à quantidade máxima de umidade no ar presente para uma determinada temperatura. Ou seja, quando ela chega a 100%, é quando ocorre a precipitação, quando ocorre chuva, porque nesse momento o ar se satura, ele chegou no seu limite para aquela temperatura. Vamos então para o comando da questão. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? Então, dentre os fatores do clima, maritimidade, continentalidade, altitude, massas de ar, qual fator foi determinante para que esse dia na região sul e nordeste do Brasil tivessem uma alta umidade relativa? Fossem dias bastante úmidos e provavelmente tendo alguma precipitação, né? Porque chega aos 100% nessas duas regiões. Primeiro, altitude, que forma barreiras naturais. Lembrando, né, sobre relevo, o Brasil não tem montanhas, não tem altitudes tão elevadas, apenas planaltos, planícies e depressões. E essa altitude, ela é um fator constante, ela não muda. Isso significa que ela não alteraria a umidade relativa do ar em um dia específico. Então, mesmo que eu não lembrasse do relevo, esse é um fator que não faz nenhum sentido. Vegetação, que afeta a incidência solar, também é um fator que não muda. A gente sabe que em áreas florestais a temperatura se mantém um pouquinho mais amena, mas isso não afeta a incidência solar, então a letra B, na verdade, ela está toda errada, né? E também um fator constante, assim como a letra A, e dessa maneira não alteraria em um dia específico a umidade relativa do ar. Massas de ar que provocam precipitações, vamos lembrar, o Brasil, no período de inverno, a região sul, ela é constantemente atingida pela massa de ar polar atlântica, que é uma massa de ar polar
que vem do extremo sul do planeta, uma área muito fria, portanto, é uma massa de ar fria. Isso pode explicar as temperaturas baixas nas capitais do sul do Brasil, né, as mínimas bastante baixas, 8 graus em Porto Alegre, 9 graus em Florianópolis, 4 graus em Curitiba de mínima, 11 graus em São Paulo, né? Então já atingindo o estado de São Paulo. E essa massa de ar, além dela ser polar, ela é fria, a gente precisa lembrar que ela é atlântica. Ela passa pelo Oceano Atlântico. Se ela passa pelo Oceano Atlântico, além dela ser fria, ela é úmida. Então, ela explica a alteração na umidade relativa do ar. Essa massa de ar, no período de inverno, ela pode alterar as condições de tempo também no Nordeste. No caso do Nordeste, as temperaturas não ficam muito baixas, porém, ela traz umidade para a região Nordeste do Brasil e o litoral nordestino, ele costuma ser mais úmido no período de inverno, graças a essa massa de ar. Então, pode explicar sim, né, essa chuva na região, a umidade na região Nordeste e a maior umidade na região Sul. Letra C, portanto, correta. Correntes marinhas que atuam na troca de calor. No caso brasileiro, a costa é atingida por correntes marítimas quentes, que trazem umidade, porém um fator constante também, não tem uma relação específica, né, com esse dia mais úmido, um dia especialmente mais úmido. Continentalidade, que influencia na amplitude térmica da temperatura. Realmente a continentalidade influencia na amplitude térmica, porém também um fator constante e atinge o interior do Brasil, os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e, nesse caso, na região centro-oeste, a questão se refere à região sul e sudeste, e também não serve para explicar por ser um fator constante que sempre atua nessa região e faz com que esses estados da região centro-oeste tenham uma maior amplitude térmica, uma maior diferença de temperatura máxima e temperatura mínima, tendo dias muito quentes e noites mais amenas, noites mais frias. Então é isso. Bons estudos para todos, um abraço.